Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Final da semana já um pouco mais atípico, né? Principalmente por uma menor quantidade de negociações aí nos mercados a nível global e também menos assuntos relevantes em questões aí econômicas e políticas que acabam tendo uma menor interferência também no mercado de forma geral. Hoje já é dia 23 de dezembro de 2021, antevéspera aí do Natal. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado, não esquece aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que o YouTube entregue isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas e compartilha aí o canal, esse conteúdo também com colegas do mercado financeiro, pessoas que gostam de investimentos, querem se tornar especialistas ou mesmo aquelas pessoas que querem começar o dia bem informados. Olhando para o mercado de forma geral, né? Ontem, dia 22, nós tivemos um dia de bastante oscilação nos mercados a nível global. Falávamos desde as primeiras horas do dia aí que havíamos oscilação nos mercados, bolsas operando entre perdas e ganhos na maior parte das primeiras horas do dia. O mercado foi se recuperando, fechou aí basicamente em alta as principais bolsas a nível global, mas o índice Bovespa aí oscilou bastante e fechou descolando aí do que aconteceu no mercado internacional, principalmente Wall Street, né, a bolsa norte-americana, e o principal motivo aí vem, obviamente, aí de indicadores de maior risco político e risco fiscal, né? O grande ponto aí que levou o índice Bovespa a descolar vem aí com a aprovação do orçamento, aonde tivemos aí principalmente o reajuste aí de salário para policiais dentro do orçamento para 2022. Isso trouxe aí uma insatisfação de outras categorias que pressionam cada vez mais o governo por reajuste. Isso tem acontecido já desde as primeiras horas posterior aí à aprovação do orçamento, e isso acarreta um maior risco fiscal, né? O risco aí do país não conseguir pagar as suas contas e o risco político também aumentando, visto que cria aí maior atrito, inclusive na base aliada do governo. O exterior também foi um dia com bastante movimentação, onde nós tivemos aí o reflexo ainda do discurso do presidente Joe Biden, trazendo aí um alívio para os mercados, né, onde ele reforça aí que não existe uma perspectiva de medidas de distanciamento e lockdown lá nos Estados Unidos, mas também tivemos aí algumas situações voltadas aí principalmente na Europa, onde mais países da Europa e alguns países da Ásia também ampliaram as suas medidas de restrição e alguns novamente aí apoiando as medidas de lockdown, o que acaba trazendo um pouco de preocupação, mas isso tudo aí com o passar do tempo vem sendo digerido também pelos investidores e pelos especialistas que acabam trazendo um pouco mais de tranquilidade aí para o mercado de forma geral. Ontem também tivemos no exterior, lá nos Estados Unidos, a divulgação de perspectiva de previsão de PIB, né? O PIB norte-americano foi revisado aí para cima do que era esperado, trazendo aí um pouco mais de confiança e reforçando aí a alta das bolsas de forma geral. Lá na Europa nós também tivemos aí um crescimento do PIB no Reino Unido. Falávamos ontem pela manhã que o crescimento foi inferior ao que era a expectativa, mas o crescimento do PIB também trouxe aí um pouco mais de tranquilidade para o mercado europeu e com isso aí tivemos novamente movimentação no preço das commodities, uma leve queda aí na negociação de minério de ferro, negociação futura, e nova alta aí na questão do petróleo, né, com essa perspectiva aí de redução de medidas de distanciamento e principalmente acreditando aí na retomada econômica plena, o preço da commodity acaba subindo, reforçando aí que no dia 4 de janeiro temos a perspectiva aí de aumento também na produção diária de petróleo. Isso tudo acaba influenciando aí no mercado de commodities de forma geral.
Olhando para números, para esse nosso bate-papo aí ficar mais claro e mais fácil aí para conversarmos, nós tivemos ontem o índice Ibovespa aí fechando com uma queda de 0,24% a 105.245 pontos, então descolando de demais mercados. Acompanhando o exterior, o dólar também caiu forte, 1,25% e chegou aí a R$ 5,66. E olhando para as bolsas norte-americanas, nós tivemos aí a Nasdaq, bolsa de tecnologia, subindo 1,18% a 15.521 pontos. S&P 500, o índice subiu 1,02% a 4.696 pontos e Dow Jones subiu 0,74% a 35.753 pontos. Na Europa tivemos aí o euro também caindo um pouco menos, 0,72% a R$ 6,42 e as bolsas também acompanhando essa alta. O DAX na Alemanha subiu 0,95% a 15.593 pontos. O CAC na França sobe 1,24% a 7.051 e no Reino Unido a alta um pouco mais tímida de 0,61% a 7.341 pontos. Fechamento aí das bolsas europeias também no dia de ontem. A Ásia ainda surfava aí um bom momento e o discurso do presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos, como falávamos ontem, e a bolsa chinesa fechou com alta de 0,70 a 14.791 pontos, e bolsa Nikkei no Japão fechando aí a alta de 0,16% a 28.562 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, tivemos aí o Bitcoin aí ontem fechando com alta de 0,78%, enquanto o Ethereum subia 0,25%. Após algumas semanas de bastante oscilação e momentos de queda, tivemos aí nos últimos dias as criptomoedas, principalmente as duas mais conhecidas, o Bitcoin e o Ethereum, fechando então nessa perspectiva de alta. Petróleo futuro, como falávamos ali na abertura do nosso Morning Call, também tivemos aí uma evolução no preço, né, cotação para fechamento em dezembro de 2021, o Brent fechando aí a $75,52 o barril, enquanto o WTI fechou aí a $72,95 o barril. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, baixou dos 20 pontos, fechou ontem a 18,63 pontos, uma queda de 11,33%. Lembrando aí, o índice VIX mede essa volatilidade do mercado de renda variável, né? A oscilação nas bolsas, principalmente aí olhando para o índice S&P 500, a bolsa norte-americana, as opções, né, que fazem parte aí do índice S&P 500, e sempre é bom reforçar que quanto mais alto esse índice, maior o risco, maior a volatilidade, e acima de 20 pontos sempre é mais difícil a previsão em relação aí aos próximos passos do índice S&P 500 e também de outras bolsas de forma geral. Metais futuro, ontem também tivemos algumas evoluções, principalmente no ouro, né? Com a desvalorização aí da moeda norte-americana, o dólar, o ouro acaba sendo buscado aí como uma perspectiva e uma possibilidade de reserva de valor. E o ouro, então, ontem, negociação futura, chegou aí a $1.805,20 a onça, perspectiva aí para fechamento em dezembro de 2021. Alumínio futuro aí se mantendo na casa de $2.793,50 e uma queda aí no ferro refinado, né? Negociação futura também aí com essa perspectiva de dezembro de 2021, o ferro fechando a $112,54 a tonelada. Também aí as principais altas e baixas do índice Ibovespa. Ontem as principais altas aí ficaram por conta inicialmente de GetNet, né? GET11, que subiu 23,40% a R$ 4,06. Essa alta absurda e essa forte alta, né, descolando aí das demais, vem basicamente aí do anúncio de pagamento de juros ao capital próprio e dividendos aí de GetNet, o que acabou gerando uma alta procura dos papéis. As pessoas que estiverem aí no papel até o dia 20 de janeiro
elas têm direito aí ao recebimento aí de dividendos e juros ao capital. Isso trouxe, obviamente, valorização ao papel no dia de ontem. Também tivemos BPAN 4, que é Banco Pan, subindo ontem 7,97% a R$ 10,76. Cash 3, que é Melius subiu 6,77% a R$ 3,31. BPAC 11, BTG Pactual, também subindo 2,57% a R$ 21,95. Elet 3 subindo 2,25% a R$ 33,68. Essas foram as principais altas das ações que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem. Já as principais quedas aí ficaram por conta de Reddor 3, né? As ações ordinárias de Reddor, que caíram 5,67%, chegando aí a R$ 42,75. MGLU3 Magalu, que caiu ontem novamente 4,05%, chegando a R$ 6,16. NTCO3 Natura caindo 4,02% a R$ 25,77. RAPV3 Rapvida caindo ontem 3,24% a R$ 11,05. E COGN3 Cogna 3 caindo 3,15% a R$ 2,46. Esse foi o fechamento aí das principais baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. Agenda de indicadores. A semana é um pouco mais parada, como nós falávamos, né? Normalmente aí as semanas intermediárias do mês não tem tanta projeção em relação a indicadores para ficarmos de olho, mas aqui no Brasil hoje um indicador muito importante para ficar de olho aí na antivéspera de Natal é o IPCA 15, que pode trazer um pouco aí dessa perspectiva em relação à inflação. Lembrando, o IPCA, o índice oficial, ele é divulgado somente ali no até o oitavo dia útil, né, do mês subsequente, ou seja, teremos isso aí até o início do mês de janeiro, né, ali próximo do dia 10 de janeiro, mas o IPCA 15 aí pode trazer um pouco aí da perspectiva de inflação para dezembro de 2021 e o fechamento, obviamente, aí dos 12 meses, né, do ano de 2021 em relação à inflação, inclusive aí mostrando aí se o caminho que o Banco Central está adotando está correto, né, em relação ao controle através do aumento da taxa de juros. Já no exterior, hoje temos alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. O principal deles aí os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, tanto os pedidos contínuos quanto os pedidos iniciais. Esse é um indicador muito utilizado pelo Federal Reserve, o FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, que eles olham muito aí para a definição em relação à retirada de estímulos e aumento de taxas, né? O pleno emprego é o principal motivo olhado aí pelo FOMC em relação a esse ponto. Também hoje nós temos a divulgação do PCE lá nos Estados Unidos, que também é um dos indicadores de inflação. Lembrando, lá nós temos o CPI, que é o índice oficial, e também tem o PCE, que é um outro indicador, assim como nós temos mais de um indicador oficial aqui no país em relação a índice de preços. O mesmo acontece lá e é importante ficar de olho nesse indicador, que ele também pode mostrar um pouco aí desses desdobramentos em relação à inflação nos Estados Unidos, inflação que já levou o Banco Central norte-americano, Fed, a definir aí uma aceleração na retirada de estímulos e possivelmente até 3 aumentos na taxa básica de juros no ano de 2022. Ainda falando em inflação, hoje tem divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, lá no Japão. Japão que tem se recuperado aí nas últimas semanas, nos últimos dias, as ações também, as bolsas no Japão, principalmente a bolsa Nikkei. E hoje é um dia importante também olhar esse indicador de inflação lá no Japão. É importante ficar de olho e acompanhar esses indicadores. Âmbito político e aquilo que pode mexer com o mercado, como já falamos aí nos últimos dias, a tendência é que o ambiente político com o recesso parlamentar tenha menor movimentação e menor interferência no mercado financeiro e na economia de forma geral, mas assim como vimos durante o recesso lá no mês de agosto,
julho e agosto, nós vimos aí uma movimentação muito grande aí de bastidores que acabou interferindo muito no mercado. Não é uma garantia que agora não aconteça o mesmo, mas vamos focar nesse momento aí naquilo que pode mexer com o mercado aí durante o restante dessa semana e na próxima, apesar do recesso parlamentar. Um ponto que pode mexer bastante com o mercado é a fala aí do líder do governo na Câmara, que reforçou que, devido ao ano eleitoral, né, e pressões principalmente para a reeleição de governadores, senadores e a própria questão da presidência da República, há uma dificuldade muito grande aí em dar continuidade as reformas tributária e reforma administrativa. Segundo o líder do governo, é praticamente impossível aprovar essas reformas aí durante o ano de 2022, reformas tão importantes que foram iniciadas durante o ano de 2021 e devido aí a outras prioridades do governo acabaram ficando para trás e agora uma grande dificuldade para que elas consigam sair do papel e beneficiar aí a população durante o ano de 2022, mas óbvio vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e no que isso pode acarretar no mercado financeiro. Auditores fiscais aí entregaram cargos de chefia no dia de ontem, né, e continuam aí diversos aliados também a outras classes, outras categorias, pressionando o governo do presidente Jair Bolsonaro por aumentos salariais, após aí o aumento aí dado aos policiais que apoiaram o presidente no ano de 2018. Então, esse movimento estratégico do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com aliados, ele foi um erro e, obviamente, isso acaba pressionando aí, as diversas categorias acabam pressionando governadores e pressionando também o presidente Jair Bolsonaro. Podemos ter desdobramentos aí na economia e no mercado financeiro por conta dessa decisão estratégica. A aliança PT-PSB, né, que viemos falando já aí há algum tempo, né, existe a possibilidade do Geraldo Alckmin, ex-PSDB, se filiar ao PSB e sair como candidato a vice-presidente juntamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa chapa PT-PSB. A chapa tem tido dificuldade aí em alinhar o discurso e os caminhos, e agora volta aí essa aliança a ficar em risco, principalmente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçar aí que o Partido dos Trabalhadores quer ter em Pernambuco uma candidatura própria e sem ter conversado com dirigentes do PSB, isso acaba trazendo um certo atrito e toda essa movimentação pré-eleição, né, que envolvam aí eleições presidenciais de 2022 podem mexer com o mercado financeiro e com a economia de forma geral. Olhando um pouquinho para a política internacional também, falávamos há algumas semanas sobre isso. A Rússia, né, tem direcionado algumas tropas para a região próxima à fronteira com a Ucrânia. Já havia aí uma certa pretensão da Rússia em invadir a Ucrânia. A Ucrânia, inclusive, pediu aí em alguns momentos, e falamos disso aqui há algumas semanas, pediu auxílio à União Europeia e aos Estados Unidos. O presidente Joe Biden e também a União Europeia prometeram reforçar os embargos, né, e sanções para a Rússia caso houvesse aí uma invasão à Ucrânia, mas voltamos a ter esse atrito político e, óbvio, isso pode mexer com o mercado a nível global, por isso é importante ficar de olho nesses desdobramentos e se realmente aí haverá algum movimento da Rússia em relação a essa invasão para a Ucrânia. Continuando e olhando aqui a economia e o que pode mexer com o mercado financeiro aí nos próximos dias e no dia de hoje. O crédito, de forma geral, tende a desacelerar de acordo com alguns estudos e o grande receio do mercado financeiro e, obviamente, dos economistas de forma geral é a inadimplência em 2022. Recentemente falamos aqui de uma perspectiva de aumento no crédito, mas aí sim para grandes empresas, né, o que pode mexer com o mercado de capitais. E aqui falamos aí de uma desaceleração do crédito de forma geral por conta da pandemia. Nós temos famílias e empresas mais endividadas,
né, evitando ao máximo a busca por crédito, e instituições financeiras de acordo aí com a realidade de cada empresa ou cada família, também restringindo um pouco a questão do crédito. Existe também aí a realidade de aumento da taxa básica de juros, que nesse momento aí torna a taxa menos atrativa, né? Ainda mais quando viemos de um momento de taxas muito mais baixas aí por conta de Selic aí na casa de 2,5%, como tivemos recentemente, e isso acaba preocupando, além do fato de a inadimplência preocupar, porque muitas pessoas fecharam negócios aí com taxas pós-fixadas durante o ano de 2020 e 2021, e agora esse movimento de aumento de taxa também acaba pesando aí no orçamento dessas pessoas. Olhando ainda a questão de economia e o custo do dinheiro, né? A gente sabe que o governo ele não consegue aí arrecadar o suficiente para pagar as contas, por isso existe aí a emissão de títulos, né, pelo Tesouro, e nos últimos meses, né, principalmente aí olhando o mês de outubro e novembro, as emissões de títulos do Tesouro tiveram o maior custo dos últimos 3 anos, mostrando aí obviamente uma maior exigência de prêmio frente ao risco, né? Óbvio, esse custo também ele é impulsionado pelo movimento de aumento de taxa de juros, mas mostra que cada vez mais o investidor tem exigido um prêmio maior. Lembrando que também já falamos aqui que com o aumento ou a perspectiva de aumento da taxa de juros na Europa e principalmente nos Estados Unidos, as Treasuries, que são os títulos públicos lá nos Estados Unidos, tendem a se valorizar, e muitas vezes aí alguns investidores optam por ganhar um pouco menos, mas não correr riscos aí num título aí de primeira linha, um título livre de risco, como são chamadas aí as Treasuries norte-americanas, do que ganhar um pouco mais aí num país como o Brasil com maior risco. Ou a exigência, obviamente, é de que se ganhe muito mais do que aquilo que se ganharia lá num título livre de risco. Por isso todo esse movimento, e por isso é importante aí ficar de olho nesses desdobramentos aí de âmbito político e fiscal que podem mexer aí com a economia e com o mercado financeiro de forma geral. Um estudo também mostra aí que apenas 13% de todo o valor aí que poderia ter sido deduzido através de contribuições via PGBL, né, Plano Gerador de Benefício Livre, né, planos de previdência privada, foram declarados em 2020. Pela regra geral, as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, elas poderiam aí deduzir até 12% da renda bruta tributável em contribuições aí para planos do tipo PGBL, e as contribuições feitas que poderiam ser utilizadas aí nessa dedução no momento de declarar o imposto de renda no ano seguinte, elas corresponderam a apenas 13% do valor, então lá no ano de 2020, preocupante, e mostra obviamente que muitas pessoas não conhecem ou não estão sendo corretamente aconselhadas para fazer uso aí do benefício fiscal também. O mercado aí começa a reduzir a perspectiva de inflação já para meados de 2022, olhando aí as NTN-Bs, né, que aí a gente consegue fazer um paralelo com a perspectiva então de inflação do mercado para agosto de 2022, já se imagina aí uma inflação aí um pouco abaixo dos 5%. Óbvio, não existe nenhum consenso de mercado em relação a isso ainda, é a variação aí dos títulos, né, das notas do Tesouro Nacional do tipo B, as NTN-Bs, que acaba trazendo essa perspectiva. Isso é a marcação a mercado, podemos ter oscilação e mudança a qualquer momento, mas talvez mostre um direcionamento correto aí do Banco Central Brasileiro, que tem aí aumentado a taxa básica de juros com esse intuito de baixar a inflação, frear o consumo, e podemos então ter antes do esperado aí uma redução nessa taxa básica de juros, né, e principalmente na inflação. Por isso a importância também de ficar de olho aí no indicador do IPCA 15, né, que falamos anteriormente. E esse movimento aí pode reduzir, então, como falamos aí, a perspectiva de aumento de juros em 2022, visto que se começar a baixar a inflação, deve também reduzir aí o apetite do Banco Central aí em relação ao aumento da taxa de juros,
é política monetária, quanto mais eu subo a taxa, mais eu freio o consumo. Então, se o consumo começa a frear e reduzir a inflação, eu posso também reduzir esse aumento da taxa de juros até chegar à estabilidade e depois voltar a um movimento de baixa. Aguardamos os próximos passos, principalmente em 2022, mas vale a pena ficar de olho no restante desse ano. Olhando um pouquinho para o setor corporativo, a SEC, né, que é basicamente a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, falamos dela algumas vezes aí durante a semana, e agora ela trabalha para impedir uma tentativa da Apple, né, de tirar de pauta algumas propostas de investidores. Alguns investidores entraram aí com um pedido para que seja detalhada toda a informação de acusação aí de trabalho forçado aí na linha de produção da Apple, e a Apple queria então tirar isso da pauta das votações e que isso não fosse aí uma prioridade, e a SEC, então, que coordena tudo isso, que é a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, impede isso. Então podemos ter desdobramentos nesse sentido em relação às ações aí da companhia da Apple, uma das companhias mais valiosas do mundo. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. A crise hídrica, né, que apesar de não ser tão falada, mas ela ainda continua no radar. Vivemos agora um período aí com uma maior quantidade de chuvas, mas ainda temos aí os reservatórios operando abaixo do que seria o normal, e com isso aí vemos também muitos movimentos que tentam aí fugir dessa necessidade aí de depender somente aí da energia hidrelétrica. Uma das ações aí previstas, o governo do estado de São Paulo está planejando uma PPP, que são as parcerias público-privadas, para instalar aí cerca de 80 usinas solares e ajudar aí na produção e distribuição de energia. Esse investimento aí através dessa PPP, parceria público-privada, deve acontecer aí até o final de 2023, então para a construção dessas 80 usinas solares, cada vez mais as energias renováveis, né, e formas alternativas de geração de energia acabam sendo utilizadas no dia a dia. Lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, trazendo apenas informações que obviamente podem mexer com o mercado, e isso tem mexido bastante aí esse setor de energia aí nas últimas semanas e durante todo o ano. Apesar aí também de uma redução no crescimento previsto do setor de agronegócio. O principal motivo aí que fez com que o agro não desenvolvesse tanto durante o ano foi a estiagem, né, que reduziu a produção de forma geral aí de grãos e toda a produção agrícola do país, fazendo com que houvesse aí uma colheita menor, mas ainda assim o agronegócio movimentou muito o setor de máquinas, que cresceu pelo segundo ano consecutivo e impulsionado principalmente aí pela produção e aquisição de maquinário agrícola, cada vez mais grandes propriedades aí fazendo uso de maquinário para facilitar e potencializar as colheitas. Então esse setor também sendo influenciado aí e com boas perspectivas aí para os próximos anos. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí novamente aí informações que podem mexer com setores e com o mercado. Gestores aí, CEO da Unipar, planejam aí novos investimentos. A companhia que tem desenvolvido, principalmente aí aproveitado o boom de petroquímica de forma geral, e também vê oportunidades em outras frentes, principalmente com o marco legal do saneamento, olhando também para o planejamento sucessório da companhia. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nos novos investimentos da companhia. Por fim, a Guararapes, né, migra agora para o segmento de novo mercado quando falamos em governança corporativa da B3. Então também um movimento importante, tem algumas regras aí que são cumpridas. Uma delas aí, não há mais a possibilidade aí de ações do tipo preferencial, somente ações ordinárias. Então também vale a pena. Os níveis de governança da B3 também trazem um pouco mais de segurança aí aos investidores. Vale a pena ficar de olho nesse movimento. Olhando agora um pouquinho aí para a abertura e fechamento de mercado, já são 6h20 da manhã. Temos as bolsas asiáticas já fechadas. Na China, a bolsa fechou aí com alta de 0,49% às 5h30 da manhã, a 14.863 pontos.
Bolsas asiáticas, de forma geral, se recuperam bem aí nos últimos dias, principalmente com uma boa perspectiva em relação aí ao pagamento aí das dívidas da Evergrande na China e uma boa recuperação também das ações no Japão, principalmente ações de tecnologia. E falando em Japão, a bolsa Nikkei também fechou às 3 horas da manhã com alta de 0,83% a 28.798 pontos. Demais mercados oscilando bastante desde as primeiras horas do dia, alguns mercados operando próximo da estabilidade, mas a maioria das bolsas aí com uma tendência de alta aí no dia de hoje. Nesse momento aí, 6h21 da manhã, o DAX na Alemanha aí sobe 0,50, o CAC na França sobe 0,30 e no Reino Unido aí temos uma alta na casa de 0,20%. Pré-market dos Estados Unidos também operando em alta na maioria dos mercados. Temos aí nesse momento o índice Dow Jones subindo 0,20 no pré-market, S&P 500 subindo 0,15 e uma estabilidade, literalmente um 0 a 0 aí nesse momento aí olhando para a bolsa de tecnologia Nasdaq, mas a perspectiva é positiva para o dia de hoje. Lembrando aí, amanhã, dia 24 e na segunda, dia 27, nós não temos pregão aqui no Brasil e também não temos pregão na maioria das bolsas a nível global, então não temos também o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Voltamos aí na terça-feira, dia 28, com a nossa programação normal e acompanhando aí tudo aquilo que acontece no mercado. Olhando para índice Ibovespa, né? Temos alguns indicadores aí que podem mexer com o mercado no cenário interno, mas a tendência é que siga aí as bolsas internacionais, talvez podendo aí acumular um pouco e potencializar alguns resultados aí devido aí à queda no dia de ontem, aproveitando o movimento internacional que tivemos aí de compra no dia de ontem, talvez potencializando alguma alta, mas não é uma certeza, o mercado é soberano e na terça-feira nós nos vemos novamente aí para falar sobre tudo isso. Muito obrigado pela sua companhia, um bom dia de trabalho, bons negócios, bom Natal aí para você, para sua família e nos vemos então na terça-feira em mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.